A paz e a santa graça do Senhor Jesus Cristo, aqui que vos fala, é a voz que clama no deserto. Gostaria de dividir uma palavra da parte de Deus, que se encontra aqui no livro de 1 Samuel 17, no seu versículo 32, 34, 35, 36, que vai dizer: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo: Apacentava as ovelhas de meu pai, e quando vinha um leão em urso, e tomava uma das ovelhas do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E quando se levantava contra mim, lançava-se mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão, como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o Senhor dos exércitos, Deus vivo. Louvado seja Deus, glória a Deus. Irmãos, essa passagem bíblica é uma passagem tremenda, reveladora e inspiradora para nossas vidas. Eu falo para você que muitas das vezes se encontra rejeitado, muitas das vezes se sente excluído da família, muitas das vezes se sente aí inferiorizado por aqueles que devia te abraçar, por aqueles que você tem apreço. E muitas das vezes, onde você se encontra hoje não era o lugar que você queria se encontrar. A profissão que você executa não é o lugar. Aonde você senta para comer não era o lugar que você queria estar. Às vezes você queria estar no meio da sua família, sentado na mesa com a sua família. Às vezes você queria estar trabalhando, sei lá, no exército brasileiro. Você queria estar servindo melhor ao seu país ou à sua comunidade, à sua família. Enfim, mas por questões e princípios que ainda desconhecemos, você está onde você está hoje, onde você não queria. Mas perceba que nesse lugar que você se encontra hoje, na situação que você se encontra, perceba que você está vivendo em um conceito, muitas das vezes que você não queria, mas você está obedecendo. Este homem que acabamos de ler aqui sobre Davi era um homem, o mais novo de 7 irmãos. E nem sempre ele estava à mesa com seus irmãos para comer. Nem sempre ele estava onde queria estar, tão somente até mesmo num exército. Naquele tempo a maior profissão de honraria era o exército, de expressão. Era você ser um capitão, um general, não é como hoje tem executivo, advogado e juiz, não. Aquele tempo era um tempo onde que o exército era a força expressiva de qualquer nação. Você ser um capitão de um exército, um general, um bom soldado, era uma grande coisa. Mas, como muitos de nós hoje, Davi também naquele tempo estava cuidando das ovelhas, que era uma coisa como nada. Era uma profissão praticamente desprezada pelas nações, inclusive dentro de Israel ela era uma das menores da época. Mas, como em qualquer situação, em qualquer circunstância da vida, tem desafios que muitas das vezes no exército ele não encontraria. No exército você combate logo o seu adversário, você está preparado, você está se capacitando. Você tem ali habilidades, ferramentas, armas para lutar contra o seu adversário. Mas Davi foi diferente, ele estava na rejeição. Qual a arma que se luta contra a rejeição? Qual é a arma que se luta contra desprezo?
Qual é a arma que se luta contra a sua própria vontade? Davi criou o relacionamento com Deus. O homem que ali não estava em destaque em Israel, no exército, nem na mesa dos seus pais, de sua família, criou relacionamento com Deus, aonde ninguém podia ver, aonde ninguém podia sondar, somente a Deus. A Bíblia diz que Israel atravessava um período difícil, um período em que Israel deixou de querer Deus como o seu guiador. Mas Israel, depois de muitos altos e baixos no tempo dos juízes, voltava para Deus, se afastava para Deus, clamava, voltava de novo, os inimigos se levantavam. Israel estava num processo de quebra de vaso e restauração de vaso, Deus agindo com misericórdia, mas como todo homem sabemos, como toda nação humana, somos rebeldes diante do Senhor. Queremos fazer a nossa vontade, e a nossa vontade não é perfeita, nos traz os males. E ali Israel queria um rei, e Deus deu um rei, Saul. Mas a Bíblia diz que Saul foi um homem que foi desobediente, um rei segundo o próprio povo. Deus deu a figura do próprio povo para eles. O povo tem um rei que merece. Você está reclamando do presidente que você possui? Não sei onde você se encontra agora. Você está reclamando, às vezes, do patrão? Você está reclamando de quem? Porque às vezes temos aquilo que merecemos. Então aquele povo, Israel, teve um rei que merecia, desobediente como eles, Saul. E por isso o Espírito de Deus se retirou de Saul. Ficou o exército, ficou as armaduras, ficou espada, lança. Mas o que é isso tudo sem Deus? Porque quem libertou eles do cativeiro? Foi as lanças, os escudos? Isso veio depois, foi Deus. Pegou eles lá, ó, de crina arriada, de joelho prostrado diante das adversidades e de Faraó e da opressão de Faraó. Deus abriu o mar vermelho. Deus derrubou a soberba do Egito. O que Deus não tem feito para te tirar do Egito, né? O que Deus não tem feito para mudar a história da tua vida e da igreja que hoje está aí. Mas veja que como Israel se afastou de Deus, assim a igreja de hoje, eu já trago para os dias de hoje, tem se afastado também. Tem esquecido quem é Deus. Então a Bíblia diz que Deus resolveu trocar de rei. E nesse momento Deus manda Samuel ungir Davi. A Bíblia diz que no meio dos irmãos tinha homens fortes. Perdão, uma moto aqui passou aqui, que eu moro perto de uma rua aqui, né? Louvado seja Deus, perdão. Então a Bíblia diz que Samuel foi enviado a ungir um rei no lugar de Saul, porque Deus rejeitou Saul. A Bíblia diz que é melhor você obedecer do que sacrificar. Porque a desobediência é como feitiçaria diante de Deus. E a Bíblia diz que Samuel foi ungir, e veio Eliabe, veio lá o Samã. E Deus, não olhe por aparência não, Samuel. Eu não olho, eu não vejo como você vê. Eu olho para o coração. E passou os outros irmãos e nada feito. E aí Samuel perguntou, acabou os mancebos? Não, tem um que está lá no campo. Pronto, Samuel disse, ninguém senta até ele chegar. E é assim na sua vida. Onde você se encontra hoje é uma posição que não é de destaque. É uma posição que você não queria, mas pela obediência que você tem tido com Deus, mesmo na rejeição, você está obedecendo. Mesmo onde você se encontra hoje, na profissão, o lugar onde você esteja agora, mas pela sua obediência, pela sua dedicação, matando urso e leão, como Davi estava ali, não deixou de não obedecer seu pai, obedeceu. Seu pai obedeceu, estava ali cuidando das ovelhas do pai. Você que está aí no campo,
cuidando das ovelhas do Pai, você que tem se esforçado, você não está na cadeira de destaque, você não está na frente do exército, você está afastado. Muitos não tem você como nada, não te chama para ocasião especial, não te chama para sentar à mesa, né? Porque assim como Israel, a igreja hoje está assim. A Bíblia diz que aí agora Davi chega e ele é ungido diante dos irmãos. Então, perceba que o homem não levanta o homem. Quando o homem quis um homem, Deus deu um desobediente, Saul. Mas quando Deus levanta, Deus levantou um segundo o coração dele. Deus sondou em todo Israel e encontrou Davi. Então Deus sabe onde você se encontra. Você não precisa estar num lugar de destaque para Deus te ver. Você não precisa estar sentado à mesa onde você queria sentar tanto para que Deus te veja. Continue matando um leão, continue matando um urso que tenta devorar as ovelhas do Pai. Você que vai mesmo fazer as obras de lá, você que vai mesmo fazer as obras onde ninguém quer fazer, nas bocas de fome, presídio, você mesmo, que muitas das vezes não tem um título, mas Deus te chamou, te ungiu, te deu poder e autoridade no mundo espiritual, e você está exercendo. O reconhecimento vem de Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que depois disso houve inúmeras situações no meio de Israel, ao qual se levantou os filisteus para guerrear contra Israel. Saul já não tinha mais a presença, porque depois da unção de Davi, o espírito foi para Davi, e Davi ficou sem, e Saul ficou sem o espírito. E ali por 30 dias os filisteus se acampou contra Israel, e um no meio dos filisteus, chamado Golias, o gigante, saiu do meio do povo dos filisteus, desafiando um para lutar com ele, escarnecendo ao povo de Deus e ao Senhor dos Exércitos, com todo tipo de blasfêmia. A Bíblia diz que todos ficaram prostrados, de Saul, Eliabe, o general de Davi, todos eles, de Davi não, de Saul, ficaram prostrados, porque o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Eles tinham experiência, eles tinham título, eles tinham destaque, eles sentavam à mesa, eles tinham todo o privilégio do seu coração, o que eles queriam, eles recebiam. Ele estava ali, à mesa com a família, nos posicionamentos destacados, como hoje numa igreja, mas sem a presença. Quero dizer a você que está sobre uma mesa, você que tem título, você que prioriza mais a sua vontade do que a vontade de Deus, você que ainda pensa que está eleito e muitas das vezes está rejeitado por causa da sua desobediência, porque você quer fazer do seu jeito. Eu quero te dizer, o Senhor, ele rejeita o soberbo, ele resiste. Muitas das vezes o gigante está aí ameaçando, o gigante está desafiando e você tem tremido. Você tem tremido. Mas eu quero te dizer que Deus vai mudar essa situação. Então somente seja humilde, porque Deus vai enviar um pequeno, não é do meio da sua bancada, não é daqueles que sentam na sua mesa não, para comer com você não, para te bajular não. É um pequeno que você não nem tem noção de quem é, não sabe nem de onde saiu. Deus vai enviar para alavancar seu ministério, para te levantar e levantar o povo que você conduz. Receba essa palavra, mas tão somente seja humilde. E a Bíblia diz que por 30 dias esse filisteu, Golias, atemorizando o povo de Israel. Neste momento, o pai de Davi, Jessé, manda ele ir ver seus irmãos que estavam lá no meio da guerra, manda lá uns alimentos, uns proveres. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele ouve o gigante escarnecendo do povo de Deus, escarnecendo do nome do Senhor, e ele toma aquilo como uma afronta e não aceita. E diz: quem é este incircunciso que
blasfema do Senhor dos Exércitos, do povo do Deus vivo. E ele tomou aquele desafio para ele. Sabe, irmão, você que vive no campo rejeitado, você que vive no campo matando um leão e urso pelas ovelhas do Pai, irmãos, irmãs, tenha certeza. Você queria sentar à mesa, você queria estar com sua família, você queria estar no exército, lá no meio, fazendo algo para o seu Senhor. Mas não se preocupe não, Deus está preparando o momento. E vai ser para levantar muitos que estão caídos. Você não vai sentar para fazer igual. Tu não vai receber título para fazer igual. Tu não vai ter oportunidade de sentar na mesa para fazer igual, mas para fazer diferente. É por isso que Deus tem te feito pequeno. É por isso que Deus não tem feito a tua vontade. É por isso que você tem passado essa rejeição. É por isso que você está nesse deserto. É por isso que você está neste campo. É por isso que você tem feito e ninguém tem reconhecido. Porque quem te reconhece, quem te escolheu foi Deus. Para um momento especial, aonde o povo de Deus hoje também, a igreja se encontra afastada de Deus, apóstatas, e você vai ser usado para levantar a fé de muitos. Louvado seja Deus. A paz e a santa graça. Louvado seja Deus. Então, desta maneira, a Bíblia diz que ele foi chamado até a Saul. Tinha um dote lá que Saul tinha até oferecido para casar com a filha dele, quem fosse enfrentar este gigante. Mas Davi não foi pelo casamento. Davi foi pela afronta, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Um homem que não tinha nenhuma prática de arma, um homem que não conhecia o que era a guerra, não tinha capacidade própria para enfrentar aquele gigante, mas o Espírito que está dentro dele o movia, porque o Espírito de Deus é poderoso para impulsionar os seus, não na sua propriedade do seu eu, mas na vontade do Senhor. E a Bíblia diz que ali, Saul olhando para Davi diz: tu é menino, tu não pode com aquele homem, ele é guerreiro desde sua infância, desde pequeno. E Davi expressa a sua fé que matou o urso, matou o gigante, e que Deus daria aquele circunciso em tuas mãos. E você sabe, irmão, quando Deus determina, não há impedimento. Quando Deus te coloca numa situação, é Ele que está determinando. Então, quando Ele te mandar, não adianta, vai ter que acontecer. Ele, o Pai, enviou sem saber. Jessé enviou ele, mas já era Deus enviando a resposta para o seu povo. Tem resposta para o povo de Deus. Muitos estão prostrados este ano que virou, e muitos aí querendo que aconteça mágica, que as coisas mudem do nada. Não, quem vai mudar a situação é Deus. Mas para isso Deus vai exaltar o pequeno, o que tem se humilhado debaixo da mão de Deus. E você que tem se exaltado, Deus vai abater, mas também vai levantar a sua fé. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ali Saul concorda da armadura a Davi, mas Davi anda um pouco, aquela armadura não encaixou. Ou seja, tu não precisa da unção do homem derramado sobre a sua cabeça, você não precisa do título, você não precisa da estatura do homem. Você só precisa de uma coisa: confiar naquilo que Deus te deu. Um cajado, autoridade. A Bíblia diz que eu vos te dou autoridade contra os demônios, contra a morte, contra as doenças, contra os príncipes das trevas, né? Então, Davi tinha um cajado e ali uma funda. Davi desfez daquela armadura. Ei, você que Deus está levantando, vão tentar te colocar dentro da armadura que não é de Deus. O revestimento é do Espírito. Continue na tua simplicidade. Vai chegar o tempo de Deus te levantar e te dar um título, mas ainda não é o momento. Ele vai te usar, porque você vê aí, quantos aí chega na igreja hoje, Deus começa a usar, já é evangelista, daqui a pouco é pastor, daqui a pouco é isso, daqui a pouco é aquilo. É assim, o homem
dando a sua armadura para depois falar, ganhou, fez porque usou minha armadura, porque eu dei. Não, ei, o que Deus te dá, o homem não dá. Aprenda isso, espere no Senhor. Não se empolga com essas coisas não, permaneça na humildade, chega o tempo. Deus vai te usar para levantar o povo, derrubar gigante, mas não se empolgue. Assim diz o Senhor. E a Bíblia diz que Davi tirou aquelas armaduras, não aceitou essas unções perdidas por aí, nem esse auxílio do homem que é em vão, e foi com a mão do Senhor dos Exércitos, com o cajado, a autoridade que recebeu, foi ali também, que escolheu uma pedrinha. Você sabe que a Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda, ainda que ela seja pequena, ela tem o poder de mover montanhas. E ali a Bíblia diz que quando ele foi na direção do adversário, o adversário blasfemou. Só por acaso um cão para tu vir com pau? E Davi fala para ele, tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti com o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Teu inimigo, irmão, ele pode até mesmo te desprezar. Mas isso é a condição do soberbo. Ele despreza. Talvez se Davi tivesse com as armaduras, ele ia mais atento. Ele ia mais preparado. Mas quando ele viu Davi só com um pau, um cajado, uma funda, ele desprezou. E assim é você. Muitos olham para a sua aparência e te desprezam. O adversário vai olhar para você e vai te desprezar de sandália havaiana. Tá ali no cantinho, um vestido já que bate de domingo a domingo, um sapato velho domingo a domingo. Talvez a sua idade. Porque eu quero tocar nesse ponto agora. Porque foi a primeira coisa que Saul fez, foi falar, você é menino. Talvez alguém veja você e te diga, você é jovem, você é menino. Quantos aí que tem 10 anos, 30 anos, 50 anos de ministério, que já está apóstata, sem a presença de Deus, e não vê em você que Deus tem levantado, jovem ainda, né? Não vê em você a capacidade, porque na situação ali, os generais de Davi, como Davi, de idade, de experiências, de batalhas, estavam prostrados diante da situação, vivendo já no olhar natural, mas Davi estava no olhar sobrenatural, porque estava na dependência de Deus. Quem vive na dependência de Deus é menino, é como menino. Jesus falou, seja como meninos, para que herde o reino dos céus. Obediência e dependência. Então aquele gigante, blasfemando, Davi falou que feriria ele com a própria espada dele lá, cortaria a cabeça dele. E a Bíblia diz que Davi correu na direção dele. Olha que ousadia! Davi correu na direção, rodou a fundo e lançou a pedra. A Bíblia diz que bateu na testa de Golias. Golias tombou no chão. Davi correu, pegou a espada e arrancou a cabeça. Quando a cabeça é arrancada, os filisteus se assustam, começam a correr e o povo de Israel se levanta e começa a correr atrás dos filisteus. E foi grande a matança do exército de Israel sobre o exército dos filisteus. Eu quero te dizer que essa casta de demônio, que essa legião, esse príncipe que se levantou das trevas, Deus vai usar o pequeno para derrubar, para levantar a tua fé que está prostrado. Você que não tem mais força para orar, você que não tem mais força para jejuar, você que não tem mais força, você que não está mais crendo na vitória, quero te dizer que Deus está te levantando neste momento. Usará o pequeno e tu vai ver a glória e vai caminhar, vai voltar a fazer a obra, vai voltar a descer boca de fumo, vai voltar a descer nos prostíbulos, vai voltar a descer lá no sindicato onde tem ali pessoas viciadas na cachaça. Tu vai voltar a frutificar, porque Deus é fiel. Louvado seja Deus. E grande foi a vitória de Deus na vida do povo dele. Não importa a condição do homem. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Deus é imutável e é fiel para cumprir sua palavra. Não era o gigante Golias que ia parar o povo dele. Ele tinha uma promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente.
E se levantar gigante, se tiver muralha, ele derruba. Pode passar pelo fogo, você não vai se queimar, não se preocupe. Pode passar pelas águas, você não vai se afogar, não se preocupe. Deus não vai permitir tentações que você não possa suportar. Ele está no comando. Porque Israel gerou. Israel deu a luz ao Salvador. Então não se preocupe. Não importa onde você se encontra hoje, continue fazendo a obra. Deus vai preparar o cenário como preparou na vida de Davi para te exaltar. Mas não esqueça, exaltado é o nome dele. Toda a honra e toda a glória é dele. Porque depois Davi ainda passou um grande processo de 30 anos para ser coroado. Porque aquele que pastoreia as ovelhas de Cristo, ele é peneirado, ele é amassado, quebrado. Ele já tinha unção, derrubou o gigante, mas não se ousou assentar na cadeira pastoral até que o tempo de Deus se cumprisse. Estou falando para você que Deus está te chamando para derrubar gigante e levantar o povo dele. Passar a vassoura nessa apostasia, tirar a soberba de Israel, mostrar que quem é Deus em Israel não é o homem, é Deus. Israel rejeitou a Deus, mas ele continua sendo Deus. A igreja tem rejeitado a Jesus, mas ele continua sendo o cabeça e o dono da igreja. E ele vai passar a vassoura, vai levantar o pequeno para confundir os que acham que são, vai pegar as coisas loucas para confundir aquelas que acham que é sábias. Mas não se perca. A unção está em você. Mas quem levanta e o processo é de Deus. Para quando você sentar lá, você não humilhar ninguém. Você não pisar ninguém. Porque Davi foi humilhado, foi perseguido, passou fome. Foi entregue na mão dos inimigos. Depois dessa grande vitória contra Golias. Para depois sentar. 30 anos depois. Sem passar por cima de ninguém. Sem puxar tapete de ninguém. Porque a obra não é do homem. É de Deus. E a vontade é de Deus. Então assim na sua vida eu profetizo. Você que está se sentindo como Davi, não se preocupe, vai chegar o seu tempo. Mas continue, quando Deus fazer a obra, continue na humildade. E você que está caído, por causa da soberba do teu coração, por causa da dureza do teu coração, eu te digo, Deus vai fazer algo tremendo. Você vai perguntar, quem é esse? É filho de quem? Da onde veio? Mas é para levantar a tua fé, porque você tem paralisado, porque tem perdido a presença de Deus. Quão bom é um homem reconhecer. Pena que Saul, mesmo depois disso tudo, não reconheceu, mas criou inveja de Davi, quis matar Davi. Não mate o pequeno que Deus tem levantado para edificar o ministério. Você mesmo tem tentado matar o pequeno. Respeite, seja humilde, se deixe admoestar, para que salve a tua alma e a tua casa, porque Saul, além de se perder, ainda perdeu a família, por causa da soberba do coração. Então deixa essa mensagem, você que está humilhado, ninguém vai sentar antes que você chegue à mesa. E você que está exaltado, Deus abaterá. Então se arrependa neste momento, se curve ao Senhor e reconheça. E você que está chegando, respeite aqueles que já estão, porque Davi não se ousou a matar a Saul, mesmo por estar afastado. Tão pequeno, continue sendo pequeno, e grande, diminua, para que Deus cresça. Amém? Louvado seja Deus e que todo seja abençoado, em nome de Jesus.